Querido Deus, querido Pai, Senhor, graças te dou porque Tu és bom. Sei que, assim como Jeremias, o livro que nós estamos a ler, ele muitas vezes sentiu que ele estava sendo duro demais, que quanto mais se aproximava de fazer o que o Senhor mandava, mais as pessoas se afastavam dele. Mas as pessoas chamavam de duro, mas as pessoas chamavam sem coração, mas as pessoas achavam que ele trazia muita dureza, que até pessoas que diziam servir ao Senhor falavam e confirmavam, dizendo que Jeremias exagerava em algumas profecias. Pai, mas ele não entendia, ele sabia, e às vezes dá vontade de desistir, de obedecer. E muitas vezes nós sentiremos isso na nossa jornada, no nosso caminhar. Mas, Pai, não deixe que o nosso coração, a nossa carne, seja mais forte do que a nossa alma, que tenha vontade de adorar e te servir, de te ouvir a sua palavra. Pai, não deixe que nessa jornada nós nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda. Que a jornada seja direita e eficaz, que cada um encontre aquilo que o Senhor colocou como propósito de vida, a sua paixão, e fazer aquilo segundo o que o Senhor nos deu, e que nós consigamos ter todas as prosperidades que estão lá no céu, e nós pegarmos ela, e que o nosso coração se aparte do mal e de toda a aparência do mal. Querido Deus, Pai, eu orei que o Senhor, agradecendo pelo que o Senhor fez e tem feito, e trazendo uma inquietação que passa muito por mim. Pai, orei confiante em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. E vamos dar continuidade ao livro de Jeremias, no seu capítulo 22, que diz profecia contra a casa real de Judá. Jeremias 22, verso 1 em diante. Assim diz o Senhor: desça ao palácio do rei de Judá e anuncie ali esta palavra. Ouça a palavra do Senhor, ó rei de Judá. Você que se assenta no trono de Davi, que ouçam também os seus servos e o seu povo que entra por estas portas. Assim diz o Senhor: pratiquem o direito e a justiça e livrem o oprimido das mãos do opressor. Não oprimam nem maltratem o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva. Não derramem sangue inocente neste lugar. Porque se vocês de fato cumprirem esta palavra, então pelas portas deste palácio entrarão os reis que se apacentarão no trono de Davi, em carros e montados em cavalos, eles, os seus servos e o seu povo. Mas se não ouvirem estas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que este palácio se tornará em ruínas. Porque assim diz o Senhor a respeito do palácio do rei de Judá: para mim, você é como Gileade e o pico dos montes do Líbano, mas certamente farei de você um deserto e cidade desabitada. Designarei contra você destruidores, cada um com as suas armas. Eles cortarão os seus melhores cedros e os lançarão no fogo. Muitas nações passarão por esta cidade e dirão uns aos outros: por que o Senhor fez uma coisa dessas com esta grande cidade? Então se responderá: porque abandonaram a aliança do Senhor, seu Deus, e adoraram outros deuses e os serviram. Profecia a respeito de Salom, rei de Judá. Jeremias capítulo 22, verso 10 em diante. Não chorem pelo rei morto, nem lamentem a sua perda. Chorem amargamente por aquele que foi para o exílio, porque nunca mais voltará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor a respeito de Salom, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que foi levado deste lugar. Nunca mais voltará para cá, porque morrerá no lugar onde o levaram cativo, e nunca mais verá esta terra. Profecia contra Joaquim, rei de Judá. Jeremias capítulo 22, verso 13 em diante. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos contrariando o direito, que faz o seu próximo trabalhar de graça sem pagar o salário. Ai daquele que diz: edificarei para mim uma casa bem grande, com aposentos espaçosos. Então ele põe janelas na casa, forra as paredes com cedro e a pinta de vermelho.
Você acha que reinará só porque compete com os outros no uso do cedro? Por acaso seu pai não comeu e bebeu, e não praticou o juízo e a justiça? Por isso, tudo lhe corria bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado, e tudo lhe corria bem. Por acaso, não é isso que se chama conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os seus olhos e o seu coração estão voltados somente para a ganância, para derramar sangue inocente e para levar a efeito a violência e a extorsão. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não lamentarão dizendo: ai, meu irmão, ou ai, minha irmã. Nem o lamentarão dizendo: ai, Senhor, ou ai, majestade. Como se sepulta um jumento, assim o sepultarão. Será arrastado e lançado para bem longe, para fora dos portões de Jerusalém. Suba ao Líbano, ó Jerusalém, e grite. Erga a sua voz em Bazã, e grite desde Abarim, porque todos os seus amantes estão esmagados. Falei com você na sua prosperidade, mas você disse: não ouvirei. Tem sido este o seu caminho desde a sua mocidade, pois você nunca deu ouvidos à minha voz. O vento apacentará todos os seus pastores, e os seus amantes irão para o cativeiro. Então você certamente ficará envergonhada e confusa, por causa de toda a sua maldade. Você que habita no Líbano e faz o seu ninho nos cedros. Como vai gemer quando vierem as dores e as angústias como as das mulheres que está dando à luz? Profecia contra Jeconias, rei de Judá. Jeremias capítulo 22, verso 24 em diante. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel de selar na minha mão direita, eu dali o arrancaria. Vou entregá-lo, ó rei, nas mãos dos que procuram tirar a sua vida e nas mãos daquele a quem você teme, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Lançarei você e a sua mãe, que o pôs no mundo, para outra terra em que vocês não nasceram, e ali morrerão, mas a terra da qual eles terão saudades, a essa não voltarão. Será que este Jeconias é como um vaso quebrado e desprezado, do qual ninguém se agrada? Por que é que ele e os seus filhos foram lançados fora, jogados numa terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: registrem que esse homem não teve filhos. É homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará para se assentar no trono de Davi, e ainda reinar em Judá. Profecia contra os maus pastores. Jeremias capítulo 23, verso 1 em diante. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dos pastores que apacentam o meu povo. Vocês dispersaram as minhas ovelhas e as afugentaram, e não cuidaram delas. Mas eu tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticaram, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver dispersado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão, porei sobre elas pastores que se apacentem, e elas jamais terão medo. Nem ficarão assustadas, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Profecia sobre o renovo de Davi. Jeremias capítulo 23, verso 5 em diante. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como o rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome pelo qual será chamado: Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, que tirou e trouxe
a descendência da casa de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha dispersado, e habitarão na sua própria terra, contra os falsos profetas. Jeremias capítulo 23, verso 9 em diante. A respeito dos profetas, o meu coração está partido dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros, e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto estão secos, porque o modo de vida deles é mau, e seu uso de força não é reto. Pois tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa. Achei a sua maldade, diz o Senhor, portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios, na escuridão para a qual serão empurrados, e na qual cairão sobre. Porque trarei sobre eles a calamidade, o ano da sua punição, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria vi algo que causa desgosto. Profetizaram por Baal e fizeram o meu povo de Israel andar errante. Mas nos profetas de Jerusalém, vejo coisa horrenda. Cometem adultério, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Para mim, todos eles se tornaram como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito dos profetas: eis que os alimentarei com absinto, e lhes darei de beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deem ouvido às palavras dos profetas que profetizam entre vocês e que os enchem de falsas esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, vocês terão paz. E a todos os que andam segundo a dureza do seu coração, dizem, nenhum mal lhes sobrevirá. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ouviu, eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um vendaval passou sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se desviará, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias, vocês entenderão isso claramente. Não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles profetizaram. Mas, se tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijo, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando acontecerá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Até quando tentarão fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome, por meio dos sonhos que contam uns aos outros, assim como os pais deles se esqueceram do meu nome por causa de Baal? O profeta que tem um sonho, conte-o com um simples sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que é a palha? O que a palha tem a ver com o trigo? Diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras uns dos outros. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem o meu povo andar errante. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma.
e eles não trazem nenhum proveito a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote perguntar a você, Jeremias, qual é a sentença pesada do Senhor? Responda, vocês são o peso, e eu os lançarei fora, diz o Senhor. E se um profeta, um sacerdote ou alguém do povo disser, sentença pesada do Senhor, castigarei esse homem e a sua casa. Em vez disso, cada um deveria perguntar ao seu companheiro e ao seu irmão, o que o Senhor respondeu? O que foi que o Senhor falou? Mas nunca mais vocês devem fazer menção das palavras sentença pesada do Senhor, pois o que se tornará um peso para alguém é a própria palavra que ele falou, porque vocês torcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. O que você deve perguntar a um profeta é, o que foi que o Senhor lhe respondeu? O que foi que o Senhor falou? Mas, por que vocês dizem sentença pesada do Senhor? Assim diz o Senhor, porque vocês continuam a usar as palavras sentença pesada do Senhor, quando eu lhes havia proibido de fazer isso. Eu os levantarei e os lançarei fora da minha presença, tanto vocês como a cidade que dei a vocês e aos seus pais. Porém sobre vocês perpétuo desprezo e eterna vergonha, que jamais serão esquecidos. A visão dos 2 cestos de figo. Jeremias capítulo 24, verso 1 em diante. O Senhor me mostrou 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o cativeiro Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, as autoridades de Judá, os artífices e os ferreiros. Ele os levou de Jerusalém à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos do começo da colheita, mas o outro tinha figos ruins, que eram tão ruins que não se podiam comer. Então o Senhor me perguntou, o que você está vendo, Jeremias? Eu respondi, figos. Os figos bons são muito bons e os figos ruins são muito ruins, tão ruins que não se podem comer. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, são como esses figos bons. Eu os considero bons, olharei para eles favoravelmente e os trarei de volta para esta terra. Eu os edificarei e não os destruirei, plantarei e não arrancarei. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração, como se rejeitam os figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer. Assim trarei Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e os seus oficiais, e o restante de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra como os que moram na terra do Egito. Farei deles um motivo de espanto, uma calamidade para todos os reinos da terra. Em todos os lugares para onde os dispersarei, serão objetos de deboche, de provérbio, de escárnio e da maldição. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que desapareçam da terra que lhes dei, a eles e aos seus pais. 70 anos de cativeiro. Jeremias capítulo 25, verso 1 em diante. Palavra que veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que era o 1º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém, dizendo, durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, a palavra do Senhor tem vindo a mim, e sempre de novo eu a tenho anunciado a vocês. Mas vocês não escutaram. Também sempre de novo o Senhor enviou os seus servos, os profetas, mas vocês não escutaram nem inclinaram os ouvidos para ouvir, quando eles diziam, convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho,
e da maldade das suas ações. E vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não sigam outros deuses para os servir e adorar, nem me provoquem a ira com as obras de suas mãos. E então não lhes farei mal algum, mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor. Pelo contrário, me provocaram a ira com as obras de suas mãos, para o próprio mal de vocês. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações ao redor, e os destruirei totalmente. Farei deles um objeto de horror e de vaias, ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o ruído das pedras do moinho e a luz das lamparinas. Toda esta terra virá ser uma ruína, objeto de horror, e estas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa da sua iniquidade, diz o Senhor. Farei deles ruínas perpétuas. Farei com que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela. Tudo o que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações, porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis, e assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. O castigo das nações. Jeremias capítulo 25, verso 15 em diante. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue o cálice do vinho do meu furor, que está em minha mão, e faça com que bebam dele todas as nações, às quais eu o enviar. Elas beberão, ficarão tremendo e enlouquecerão, por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Peguei o cálice da mão do Senhor e dei de beber a todas as nações, às quais o Senhor tinha me enviado. Jerusalém e as cidades de Judá, os seus reis e as suas autoridades, para fazer deles uma ruína, objeto de horror, de vaias e de maldição. Como hoje se vê, Faraó, rei do Egito, e os seus servos, as suas autoridades e todo o seu povo, todo misto de gente, todos os reis da terra de Uz, todos os reis da terra dos filisteus, Asquelon, Gaza, Ecrón, e o que resta de Asdod, Edom, Moabe, e os filhos de Amon, todos os reis de Tiro, todos os reis de Sidom, e os reis das terras da além do mar, Dedã, Tema, Bus, e todos os que cortam os cabelos nas têmporas, todos os reis da Arábia, e todos os reis do misto de gente que habita no deserto, todos os reis de Enziri, todos os reis de Elão, e todos os reis da Média, todos os reis do norte e de perto, e os de longe, um após outro, e todos os reinos do mundo sobre a face da terra. E depois de todos eles, o rei da Babilônia. Então você lhes dirá: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebam, fiquem bêbados e vomitem, caiam e não mais se levantem, por causa da espada que estou enviando para o meio de vocês. Se recusarem pegar o cálice que está em sua mão, Jeremias, e não quiserem beber, então diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês terão de bebê-lo, pois eis que eu começo a castigar na cidade que se chama pelo meu nome. Portanto, como vocês podem pensar que ficarão impunes? Não ficarão impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Você, Jeremias, profetize contra eles todas estas palavras e diga-lhes: o Senhor lá do alto rugirá e da sua santa morada fará ouvir a sua voz. Rugirá fortemente contra o seu povo, com brados contra todos os moradores da terra, como eia dos que pisam as uvas. O estrondo chegará até os confins da terra, porque o Senhor tem uma controvérsia
com as nações, entrará em juízo contra toda a humanidade e entregará os ímpios à espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que a calamidade passa de nação para nação, e grande tempestade se levanta dos confins da terra. Os que o Senhor entregar à morte, naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como o esterco sobre a face da terra. Lamentem, pastores, e gritem. Rolem no pó, vocês, donos do rebanho, porque chegou o tempo de serem mortos e dispersos. Vocês cairão como jarros preciosos. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os donos do rebanho. Vozes é o grito dos pastores e o uivo dos donos do rebanho. Porque o Senhor está destruindo o pasto deles, porque as pastagens tranquilas serão devastadas, por causa do furor da ira do Senhor. Saiu da sua morada como um leão, porque a terra deles foi posta em ruínas, por causa da espada do opressor e por causa do furor da sua ira. Jeremias é ameaçado de morte. Jeremias capítulo 26, verso 1 em diante. E assim diz: no princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: fique no átrio da casa do Senhor e diga ao povo de todas as cidades de Judá que venha adorar na casa do Senhor todas as palavras que ordenei que você lhes dissesse. Não omita nenhuma palavra sequer. Talvez eles ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então eu mudarei de ideia a respeito do mal que estou planejando fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Diga-lhes o seguinte: assim diz o Senhor: se vocês não me derem ouvidos para andarem na minha lei que pus diante de vocês, e para ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, que sempre de novo lhes tenho enviado, e aos quais até agora vocês não quiseram ouvir, então farei com que este templo seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias quando proferia essas palavras na casa do Senhor. Quando Jeremias acabou de falar ao povo tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam, dizendo: você será morto. Como você ousa profetizar em nome do Senhor, dizendo que este templo será como Siló, e que esta cidade será destruída e ficará sem moradores? E todo o povo se ajuntou contra Jeremias na casa do Senhor. Quando as autoridades de Judá ouviram isso, subiram do palácio do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram às autoridades e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como vocês ouviram com os seus próprios ouvidos. Então Jeremias falou a todas as autoridades e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra este templo e contra esta cidade todas as palavras que vocês ouviram. E agora corrijam a sua conduta e as suas ações, e ouçam a voz do Senhor, seu Deus. Então o Senhor mudará de ideia a respeito do mal que falou contra vocês. Quanto a mim, eis que estou nas mãos de vocês. Façam comigo segundo lhes parecer bom e reto. Saibam, porém, com certeza que, se me matarem, trarão sangue inocente sobre vocês, sobre esta cidade e sobre os seus moradores, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vocês para anunciar-lhes estas palavras. Então as autoridades e todo o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque nos falou em nome do Senhor, nosso Deus. Também alguns dos anciãos da terra se levantaram e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Por acaso Ezequias, rei de Judá, e todo Judá mataram Miqueias?
Não é fato que Ezequias temeu o Senhor e implorou o favor do Senhor, e o Senhor não mudou de ideia a respeito do mal que tinha falado contra eles, e nós vamos trazer tão grande mal sobre nós mesmos. Também houve outro homem, Urias, filho de Semaías, de Kiriat Jearim, que profetizava em nome do Senhor e profetizou contra esta cidade e contra esta terra, assim como Jeremias está fazendo. Quando o rei Joaquim e todos os seus valentes e todas as autoridades ouviram as palavras de Urias, o rei quis matá-lo. Mas Urias, ouvindo isto, ficou com medo e fugiu para o Egito. Porém, o rei Joaquim enviou Elnatã, filho de Aquibor, ao Egito e com ele outros homens. Eles trouxeram Urias do Egito e o entregaram ao rei Joaquim, que mandou matá-lo à espada e lançar o cadáver nas sepulturas do povo simples. Porém, a influência de Sião, de Aicão, filho de Safá, protegeu Jeremias, para que ele não fosse entregue nas mãos do povo, para ser morto. As cangas simbólicas. Jeremias capítulo 27, verso 1 em diante. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor: faça cangas com tiras de couros e cansis, e coloque-as no seu pescoço, por meio dos mensageiros que vieram a Jerusalém para se encontrar com Zedequias, rei de Judá. Envie essas cangas ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom. Ordene-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem eu quiser. Agora eu entreguei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Até os animais selvagens eu entreguei a ele, para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho do seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra. Quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo, se alguma nação ou reino não servir Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puser o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, então castigarei essa nação com espada, com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu a destrua completamente por meio de Nabucodonosor. Quanto a vocês, não deem ouvidos aos seus profetas, aos seus adivinhos, aos seus sonhadores, aos seus agoureiros e aos seus encantadores, que dizem que vocês não devem servir o rei da Babilônia, porque eles profetizam mentiras para que vocês sejam mandados para longe da sua terra, e para que vocês sejam expulsos por mim e destruídos. Mas a nação que colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, para cultivá-la e morar nela, diz o Senhor. Também a Zedequias, rei de Judá, eu falei nos mesmos termos, dizendo: coloquem um pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, sirvam a ele e ao seu povo, e vocês viverão. Por que você e o seu povo morreriam à espada, de fome e de peste, como o Senhor disse que acontecerá com a nação que não servir o rei da Babilônia? Não deem ouvidos às palavras dos profetas que dizem que vocês não devem servir ao rei da Babilônia. É mentira o que eles profetizam, porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que vocês sejam expulsos por mim e destruídos. Vocês e eles que profetizam essas coisas. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: assim diz o Senhor, não deem ouvidos às palavras dos seus profetas, que dizem que em breve os utensílios da casa do Senhor serão trazidos de volta da Babilônia. É mentira o que eles profetizam. Não deem ouvido ao que eles dizem. Sirvam ao rei da Babilônia, e vocês viverão. Por que fazer com que esta cidade se torne um montão de ruínas? Porém, se eles são profetas e se a palavra do Senhor está com eles, que orem ao Senhor dos Exércitos,
para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e no palácio do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito das colunas do mar de fundição, do suporte e dos outros utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou quando deportou de Jerusalém para a Babilônia Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, assim como todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, isto diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e no palácio do rei de Judá e em Jerusalém serão levados para a Babilônia, onde ficarão até o dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor. Então farei com que sejam trazidos e devolvidos a este lugar. Jeremias e o falso profeta Ananias. Jeremias capítulo 28, verso 1 em diante. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no 5º mês do 4º ano, Ananias, filho de Azur, e profeta da cidade de Gibeão, falou comigo na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Ele me disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, eu trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Eu também trarei de volta a este lugar Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá, que foram para a Babilônia, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor. Jeremias disse: amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as palavras que você profetizou, e traga de volta a este lugar os utensílios da casa do Senhor, e todos os exilados que estão na Babilônia. Mas ouça bem esta palavra, que eu falo a você e a todo o povo. Os profetas que ouvem antes de mim e antes de você, desde a antiguidade, profetizaram guerra, calamidade e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz será conhecido como o profeta enviado pelo Senhor apenas quando a sua palavra se cumprir. Então o profeta Ananias tirou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias e a quebrou. Depois falou na presença de todo o povo: assim diz o Senhor: deste modo, dentro de 2 anos quebrarei o jugo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, pôs sobre o pescoço de todas as nações. Diante disso, Jeremias, o profeta, foi embora seguindo o seu caminho. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias, veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: vá e fale com Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, você quebrou uma canga de madeira, mas ela será substituída por uma canga de ferro, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: porém um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas o servirão, até os animais selvagens. Eu entregarei a ele. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: escute bem, Ananias, o Senhor não o enviou, mas você fez com que este povo confiasse em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor: eis que eu o expulsarei da face da terra. Você morrerá ainda este ano, porque pregou rebeldia contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu naquele mesmo ano, no 7º mês. E assim terminamos mais 7 capítulos do livro de Jeremias. E a cada capítulo, a cada versículo, mas vemos que é difícil falar e pregar aquilo que vai doer o coração de muitos, aquilo que as pessoas não esperavam. Bem se disse em Jeremias que os profetas antes profetizavam mais sobre paz, e não sobre humilhação do povo, não sobre a rebeldia do povo, e não sobre os castigos que o povo teria. É certo, Pai, que não é fácil sobreviver em um mundo em que tudo parece que as pessoas querem algo doce. Tudo que as pessoas querem é facilidade. Tudo que as pessoas querem é conforto.
é uma palavra boa de profetização, e não que profetizem que terão que passar por dificuldade, que terão que ser castigados, que terão que passar por várias aprovações. Pai, não nos torne um caminho leve, nem queremos isso, mas que nós tenhamos a força onde a nossa carne possa conseguir ir, o nosso espírito possa conseguir ir e a nossa alma seja capaz de suportar. Até aí chegar o nosso limite, aí sim o Senhor pode intervir, porque aí nós chegamos no máximo daquilo que nós podemos fazer e não no máximo daquilo que nós não conseguimos. Então, Pai, muito obrigado por tudo e por essa palavra muito importante. Querido Deus, querido Pai, graças te dou porque Tu és bom. Senhor, vem por este meio de oração pedindo que o Senhor abençoe a nossa noite e a nossa madrugada. Que o Senhor esteja conosco dia e noite. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja e que o Senhor continue nos abençoando, mostrando que o respirar é a verdadeira força, é o verdadeiro sinal que ainda podemos fazer muita coisa. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado. Orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.